numa conversa agradabilíssima com a Paula Martucci. Falamos sobre desenvolvimento de pessoas, a música, a cena de Ribeirão Preto, enfim, imperdível. Paula Martucci. Agora sim. Tá vendo? Tinha que ter um treino. Hora tem que acertar, aí. Pianista, mãe do Miguel e empresária. Legal. Quando que você começou a estudar piano? Eu comecei a estudar piano com 6 anos. Eu tinha... E ninguém na minha família toca nada. Só galinha, campainha, nada. O meu avô materno, pai da minha mãe, tinha um cavaquinho. E aí ele... Mas não saía nada. Mas ele tocava, cantava, mas não saía nota nenhuma. Ficava ali. Enfim, aí o cavaquinho, o bendito cavaquinho, tá com meu primo hoje. Só isso. Não tem história de ninguém. Quer dizer, tem, mas eu vou te contar. E aí, com 6 anos, eu ganhei Com 6 anos, eu comecei a estudar piano perto da minha casa. Porque a minha mãe perguntava, você quer tocar piano? Quero! Aí fui, fiz uma aulinha lá, com 6 aninhos. E aí, o meu pai me deu aquele pianinho de brinquedo. Tá. De loja de brinquedo. Tá. Aí eu comecei a tocar, aprender ali, naquelas teclazinhas ali. E aí eu comecei a tocar aquelas músicas, já começa a tocar musiquinha e tal, e começou a ficar pequeno, o bendito pianinho, né? Assim. 2 oitavas. Aqui. E aí ele me deu, aí ele falou, não, então eu vou comprar um piano. Aí ele me deu, com 8 anos eu ganhei um Schneider. Nossa senhora, é como se fosse pilotar um avião, né? É como se eu tivesse ganhado uma Ferrari com... Você chega em casa, toma uma Ferrari. Misericórdia. Tipo isso. E aí eu tinha ido na aula, no clube, aula de dança, assim, tinha uns 8 anos mais ou menos. E aí eu cheguei em casa, tinha aquilo, daquele tamanho, na sala. Era um Schneider craveado, com chave de cravo. Aí eu dei uma volta em volta do piano e eu falei pro meu pai, pai, você comprou um piano com defeito. Aí ninguém entendeu nada, eu falei assim, porque não tem tomada, onde eu vou ligar? E era Ela queria o elétrico. Eu não sabia nem o que tava ali. Não sabia o que era aquilo. Aí não, abre, toca. Aí que eu vi que não precisava de tomada. Ó a inocência, né? Aí, meu filho, aquilo ali era o meu parquinho. Nossa. Então, delícia. Ali era o meu parquinho. Diz uma amiga minha, que é psicóloga, não que isso vai, não vamos psicologizar a cena, mas como eu sempre fui muito quietinha, muito mais introvertida do que todo mundo, o piano reforçou isso porque é um instrumento isolador, né? Sim. Então você toca olhando sozinho. Pra quem? Pra um armário, ele praticamente. Não é coletivo, né? Não, por isso que quando eu quis comprar um outro piano, eu quis um piano digital, pra eu ver as pessoas, né? Entendi. Interagir, porque ali... Mesmo que você coloque ele assim, tem o armário na frente, você não vê ninguém. Então é um instrumento isolador. Não era um piano de cauda, né? E aí eu ganhei esse piano, fiquei com ele uns 8 anos, mais ou menos. Não, mais. Uns 15 anos eu fiquei com ele e depois eu vendi. Aí me mudei pra São Paulo, vendi o piano, aquela coisa de, né? Faculdade, tal. Eu fiz faculdade aqui. Você fez faculdade de? Eu fiz musicoterapia. Musicoterapia? Não na ERP? Não, na ERP. Os poucos anos que teve o curso aqui, eu fiz. A minha turma era a 3ª turma. Nem diploma. Não era reconhecida ainda. Parece que foi reconhecido esse ano. Eu acho que temos um amigo em comum. Temos, com certeza. Luizinho Gonzaga. Luiz Gonzaga? Quem que é? Hoje ele é careca, tem 67, 68. Luiz. Era professor? Não, ele estudou, acho que ele fez curso lá. Luiz. Depois ele chegou a dar aula. Manuel? Não, Luiz Manuel? Não, eu acho que o nome dele é Luiz Gonzaga. Eu não sei se tem Manuel no meio. Ele é baixinho. Ele é parceiro do velho. Esse Luiz Gonzaga? Não é esse não. Eu não lembro por esse nome. Ele toca violão. Não lembro por esse nome, mas com certeza ele andava por ali. Tem ele, tem o pessoal da escola Clean, né?
Todos eles então, andaram fazendo. o da Clean fez primeiro. O Eduardo. O Eduardo. E aí depois o irmão dele acho que fez. O Eduardo, acho que o Rodolfo fez também. O Rodolfo. O Rodolfo é o que tocava timbales na banda lá. Isso. Que a gente ia nos matinê. O curso foi encerrado Foi. há algum tempo atrás, pouco tempo, infelizmente, né? Ainda mais no mundo que hoje o autismo e outras deficiências estão tão em voga, tão necessário o musicoterapeuta, encerra-se o curso. Enfim. E eu quase parei de fazer o curso. Não diga. Eu quase parei, porque na época não tinha tanta bibliografia quanto tem hoje, não tinha tanta ciência quanto tem hoje. E as ciências que tinham, pra mim, eram ciências da psicologia, eram ciências que pra mim não fazia sentido. Então, embora eu tenho esse lado da música e tal, mas eu brinco e falo que minha cabeça é 0 e 1. Binário. Né? É binário, precisa ter um trajeto, precisa ter uma meta, precisa conseguir fazer aquilo ali. Você me falar que alguma coisa, por que a musicoterapia é fantástica? Porque reabilita, porque integra, porque isso. Mas como? O que acontece na mente da pessoa? Porque esse era o meu dilema, se entrar na sala de musicoterapia com uma pessoa, uma criança autista, eu tive um paciente autista, que eu não sabia o que fazer com ela. Tinha supervisão, mas mesmo assim, tinha uma paciente que tinha epilepsia multifocal, tinha um paciente que tinha Down. E aí, nossa, as crianças saíam, as pessoas saía mais leve, saía mais calma, mas o que acontecia no bendito corpo daquela criança, daquela mente, ninguém me explicava aquilo. Ninguém me explicava. Olha. E aí não tinha bibliografia, aí você ia estudar Gestalt, psicologia, tal, mas o que eu queria saber, que era anatomia, fisiologia, neuroanatomia e tal, não tinha. Hoje já tem um pouco então, de estudo nessa área. Se tinha, não era trazido pra gente com um volume necessário, uma profundidade necessária ou um entendimento necessário. E tinha muita coisa norte-americana. Tinha muitos estudos norte-americanos, mas que não tinha como a gente... Era acessível, mas é difícil, né? Você estudar coisas era mais complicado estudar coisas em inglês. Sim. Então não tinha muito, tinha uns métodos americanos e tal, de imagens guiadas e um monte de coisa, mas ainda assim tudo muito como fala? Subjetivo. Você vai no teste. E eu falava assim, aquela pessoa entrou dentro da minha sala, tem um monte de instrumento, e ela ficou lá 50 minutos, eu escrevo a partitura de tudo que ela tocou, tudo, eu escrevo. Aí falou, e? E aí eu falei, isso não é pra mim. E eu quase parei o curso. Eu falei, eu vou fazer matemática, vou fazer educação física, vou fazer física, vou fazer mais tecnologia, assim, vou fazer qualquer coisa. E aí eu conheci um professor de São Paulo, o Raul, que eu chamo ele de mestre até hoje. Raul? Brabo. Raul Jaime Brabo. Ele é um cientista da música. Ele não é só um musicoterapeuta, tal, mestre, não sei das quantas. Conheci ele aqui, Rolá. Conheci aqui. Ele veio de lá, ele vinha de São Paulo pra dar aula aqui, pra fazer nos congressos e tal. Eu conheci ele aqui. E aí, quando ele veio num determinado ano, ele trouxe uma técnica que ele desenvolveu junto com um dentista de eletroestimulação, junto com a música, para trabalhar com tratamento e prevenção de estresse, com sintoma. Só que aí, quando eu comecei a estudar o que ele estudou, né, a teoria do que ele trouxe, era a partir de 12 minutos de execução de música com essa característica, com a cadência X, não pode ter intervalo tal, não pode ter, como fala? Intervalos dissonantes, você tem uma estrutura musical, você não vai meter um acorde com sétima maior, entendeu? Você não vai fazer isso. Então você vai... É isso. E aí vai. O que acontece? Né? Você vê intervalos bonitinhos, sem nada, não tem quarta aumentada, não tem intervalo de ar, não tem nada disso.
E aí o que acontecia, né? Segundo a teoria dele, do estudo. É como, eu vou falar assim, basicamente falando, mas seu cérebro acostuma com aquele estímulo e fala assim, o próximo é igual. Eu lembro direito que ele falou exatamente isso, o próximo acorde é igual. Viu, cérebro? Então você pode relaxar. Cérebro, o próximo é igual. Relaxa. O próximo é igual. Aí você começava a entrar no processo de alfagenia, induzida pela música e eletroestimulação. Entendi. Bem aqui. Eu falei, agora eu comecei a escutar uma conversa decente nesse rolê todo. Né? Decente maneira de falar, né? Mas decente para mim. Falei assim, nossa, agora entendi. Então agora eu consigo trabalhar, Aí eu fui estudar neurociência. Aí que eu falo, a culpa toda é dele. Eu comecei a estudar neurociência do comportamento. E comecei a estudar sobre liberação de endorfinas, encefalinas, dopamina, serotonina, tudo isso através da estimulação da música, com base na musicologia, esqueci o nome daquela outra ciência também que trabalha com música, tem um amigo meu que estudou sobre isso em Curitiba também. Psicologia cognitiva da música. Tá. É isso, esqueci o nome, deu branco. Não posso nem culpar o Covid. E aí, eu falei, aí eu continuei, me formei, mas nunca atuei em clínica. Eu ia matar todo mundo, né? Óbvio. Você me conhece um pouquinho. Eu acho que você ia salvar, era muita gente. Eu acho que eu ia matar. Eu ia matar todo mundo, eu ia brincar com os pacientes. Vem cá, dar um cheiro, um gato, que música nada, terapia nada. Mas a terapia é isso. Não, se eu catava tudo e levava pra minha casa. Nossa Senhora. Não dá. Não ia ser sério. Era melhor eu ir pro parquinho. Era melhor eu ir pro parquinho. Bom, enfim, né? É melhor eu ir numa escola e falar, posso passar o dia aqui bagunçar com as crianças? Porque sério não ia ser. Pensou que delícia, gente? Pensou que delícia, o pianista bagunçando no parquinho de infância. Aí eu saí, me formei, bonitinho, comecei a aplicar esta técnica para tratamento e prevenção de estresse. Não gostei de clínica, falei, não é aqui que eu quero estar, eu quero curar a cabeça de gente de empresa, de corporativo. Aí foi a época que eu fui para São Paulo e aí eu trabalhei em alguns lugares, e aí um dos lugares foi uma empresa que eu fiquei 7 anos e meio, e eu fiz o meu TCC da pós-graduação, que já era em humanas, em gestão de estratégica de pessoas, aí já entrei na área de educação e tal. Tratamento, produtividade em equipes de alta performance na área comercial. Aí eu apliquei essa técnica dele, com a supervisão dele, óbvio, né? Ele morava em São Paulo, eu já estava morando lá, foi fácil. E aí fiz isso daí. Só que no curso de RH, entendeu? Aplicando isso, considerando performance. Então eu media antes, media depois, media produtividade, media percepção de estresse. Então era indicadores simples, nada que valesse o prêmio Nobel, mas foi aí a última vez que eu imprimi algum esforço em fazer alguma coisa com o nome musicoterapia, só. Entendi. Foi uma das primeiras e últimas. Entendi. E a questão, bom, você falou que foi a última empreitada com musicoterapia. E você teve empreitadas com música? Com música? Tocar à noite? Então, e aquela coisa isso toda? vale um capítulo. Tem umas coisas aí. Somos ouvidos, não é? Tem umas coisas aí. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí tinha só músicos, né? Então tinha que ser músico para entrar na faculdade. Requisito mínimo, né? Era requisito. Embora você não precisava ser um músico de performance, mas você tinha que tocar um pouco algum instrumento e tinha um compromisso de você continuar aprendendo. Tinha isso. Tá. Aí eu conheci várias pessoas, e aí uma delas, que acabou se tornando minha amiga, a gente tem amizade até hoje, ela me convidou, falou, você não quer entrar na minha banda? Eu falei, quero. O que tem que fazer? Ele falou, tem que ter um teclado. Eu tenho. Então vamos. Banda do fundo de quintal, que a última coisa que tinha era ritmo, mas era muito legal, muito legal. Aí depois foi para uma outra banda e começou. Então ela era o comercial da dupla. Eu só ia. Tem tocar em tal lugar. Beleza, tem que tocar em tal lugar. Eu ia. Então a gente tocava ali nos botecos da Quito Junqueira. Eita. Era eita mesmo. 97. 97. 97.
Nem tem mais ali, acho que agora virou tudo loja de carro. É, eu acho que não tem mesmo. Não tem. Então aí eu fazia assim, eu ia de noite, aí de noite a gente saía pra tomar lanche e tal, ia onde? Aqui? Na Quito. Mas aí a gente falava, não, eu quero sair da Quito. Aí a gente ia onde? Barmania. Barmania, Paulinho em Brasília. Paulinho em Brasília. Passou por aqui. Eu tô sabendo. Paulinho em Brasília. Então, ir pra assistir o Paulinho em Brasília era ir no show dos Titãs. Aí é o cara, né? Entendeu? Ixi. Então a gente ia no show do Paulo em Brasília, lá no Barmania, né, se achando criança, porque parecia que todo mundo era mais velho ali. Eu tinha 17, a galera tinha 26, 25, então era mesmo, né? E aí a gente ficava assim olhando, falando, não, a gente tem que tocar igual ele. A gente tem que fazer as coisas igual ele. Ó, tinha criança escondida dentro da caixa de som. Ale Machado, beijo pra você, tá fazendo falta aqui. Então, e aí eu fiquei apaixonada um dia que tava ele e o Mário Feres tocando. Nossa. Arrepiou, né? Nossa. Tava Você ele... sabe que lá tá fechado até hoje, né? Eu sei. A gente comentou outro dia que quando é um lugar assim que sai da tangência do normal, né? Sai. Ninguém consegue assumir depois, porque não consegue levar ao mesmo nível, né? Não, era tá só fechado ele. até hoje. Era só ele. Então, e eu ficava ali bem pertinho do palco, não tinha dinheiro pra sentar, pra comer, não, só ia, entrava, assistia ele tocar e ia embora. Era isso. E aí, então, era ali, era na 13 de maio tinha um ali também, que eu sei o nome. Lembra aí? Nick Bar? Não, o Nick era... Nick tá lá. Minha mãe não hoje. deixava eu tocar lá. Porque ela falava que era gente mais velha ainda, então ela não deixava. Tinha um quarteirão da frente ali, acho que tinha. Lá mais pra baixo, perto da 13, tinha ali, tocava ali, mas eu tocava muito em casamento, festa, abertura de formatura, sabe? Recepção de casamento. Nossa, um monte de evento, assim, era mais do que os barzinhos. Mas tem história pra caramba. Eu dormia, sabe aonde? Então, eu ia perguntar, uma moça de 18, 19 anos na noite com um piano na mão, um tecladão, né? Como é que você fazia pra voltar pra casa? Então, se lembra que tinha um Franz Café na 9 de julho? Lembro. Se você falar que não lembra, eu vou desmentir pra sua audiência. Tinha um Rebs também. O Rebs era mais pra frente. Tinha macarrão no Rebs. Tinha macarrão no Rebs e entre os dois ficava um mal ali, né? Mas o mal o carrinho o lá, carrinho original, do lanche, o trailer. O trailer, isso. Aí, o que eu fazia? Eu saía do lugar de carro, parava em frente o Franz Café, na 9 de julho, dormia até umas 5h30, 6 horas, dentro do carro, porque ali era 24 horas. Caraca. Então tinha gente toda hora, era bem movimentado, era a única cafeteria. Franz Café, em Ribeirão Preto, era como você tá em Paris. Não é? Na 9 de É julho. ou não era? Na 9 de julho. Era isso, né? Padaria aqui em Ribeirão ainda era só padaria, só vendia pão e leite e rosca. Só. Era só isso. Verdade. Então, e aí eu dormia lá na frente, amanhecia e eu ia embora pra casa. Nossa. Mas já era combinado com a minha mãe. Eu falava, mãe, eu vou dormir aqui. Eu não sei como ela deixava. Mas você tava de carro, não era mais fácil ir embora? Então, era mais fácil, mas como lá onde eu morava era muito ermo, assim, um pouquinho escuro, sempre tinha lâmpada que os meninos da rua quebravam, escuro, então não tinha portão eletrônico, aí você entra na casa, abre o portão pra depois entrar. Entendi. Então ela achava perigoso, e era mesmo. Até hoje é meio perigoso lá. Então eu fazia isso, porque aí ela dormia e todo mundo ficava sossegado. Pronto, eu sei que ninguém vai chegar aqui, não preciso preocupar. Não precisa ficar acordado, esperando. E aí eu fazia isso umas 2 vezes por semana. Por um ano e meio, mais ou menos. E o cachê? 30 reais! 30 reais! Ai, meu Deus! 30 reais! Às vezes 35. E o lanche. E o lanche. Não se esqueça do lanche. Mas eu tava falando agora há pouco. A gasolina não custava nem R$1.
Mas pra quem tinha 18 anos... O dólar anos, era mais ou menos a 1 para 1 também, né? Pra quem tinha 19 anos era... Tá bom, né? Tá bom, né? Né? O salário mínimo era quanto? 100 dólares? Sei lá. Era 100 dólares, né? Acho que era Eu não 100 sei, dólares. eu não sei. E aí, nessa época, em 90, eu me formei no conservatório em 96. Todo mundo se formou em 95. E eu me formei em 96. Eu fiz 2 vezes o primeiro ano técnico do conservatório. Tá. Porque eu mudei de escola. Eu estudava numa escola e não gostei, não me adaptei. Depois eu fui pra outra, eu fiz de novo o primeiro ano. Então eu me formei 1 ano depois. Qual escola que você formou? Eu formei no Vila Lobos. No Vila Lobos. É. Tá, entendi. Aí... Lá no final da 9. Isso, lá no final da 9. E aí, naquela época, todo mundo achava que eu ia ser pianista. Né? Falo que hoje eu toco piano. Um dia eu já fui pianista, agora eu toco piano. Você precisava contar pra gente a diferença, né? De um para outro. A diferença pra mim, no dialeto da Paulette... Porque às vezes a pessoa que tá lá na audiência não sabe a diferença de um tocador de piano e um pianista. Tocador de piano é aquele que chega aqui, toca, enche o saco e vai embora. E assim, eu que inventei isso. Pianista é aquele que estuda, né? Estuda, né? Tem técnica aprimorada, tem disciplina no estudo, tá nada. Eu já fui uma pianista. Eu não sou mais não, eu toco piano agora. Né? Às vezes eu vou em show de amigo meu que tá tocando, que toca piano inclusive, que arrasa. Falou, não, vem cá fazer uma canja. Eu falei, nem pau Juvenal. Não, para. Não sou dessas que falam, deixa eu tocar, não. Meu filho, fica sossegado. Eu não vou atrapalhar o seu rolê. Fica aí quietinho. Né? Tipo, ai, nossa, chegou fulano, vai pedir pra tocar. Não, não quero. Lá vem a loirinha pedir pra tocar. Não. Nunca fui. Tocar piano. Não é. Então hoje eu toco piano. Porque assim, não estudo mais, não tem. Você perde a técnica. Mas é gostoso. Tem um piano lá, um Yamaha, um Clavinova, que eu comprei. Que na época era uma fortuna. Acho que ainda hoje ele é bem proibitivo. O meu é um básico dos modelos do Clavinova. Eu paguei na época uns 6 mil reais. Até hoje, acho que ainda 2006, é bem eu acho. Mais ou menos. Não sou boa com data não, mas acho que foi 2006. E aí pra mim é essa diferença de quem é pianista e de quem toca piano. Entendi. Isso. É bem diferente. Que legal. Né? E a Paula, empresária, você falou pra mim que aplicou musicoterapia e todos aqueles estudos que você aprendeu na faculdade com o Raul. Me conta um pouco. Conto. Foi assim. Quando eu fiz esse curso com ele, essa metodologia que ele usa até hoje, e foi tão engraçado porque eles desenvolveram um aparelho que é um TENS. E esse TENS, ele emite ondas de alta frequência para relaxamento justamente. Então, o TENS potencializava o efeito da música e a música o efeito do TENS. Então, você tinha como você ter um relaxamento induzido mental e... como fala? Sensitivo, né? Muscular. Físico, né? Físico. Tá. Então, um ajudava o outro. Né? Porque não tinha como ficar assim, nossa, sou super relaxada. Ótimo, né? Então, não tem como. E todas as pessoas mais céticas em quem eu apliquei isso, falavam assim, olha, eu não acredito nisso, mas funcionou. Por quê? Não tem como, o seu cérebro vai acontecer isso. E aí, por causa disso, eu comecei a estudar, que eu falei sobre ciências do comportamento, sobre neurocomportamento, sobre a parte das neuroses, né? Não das psicoses, mas das neuroses em relação à parte cognitiva. Aí eu virei mais nerd ainda. Mais ainda. Fiquei mais chata, mais cri-cri, mais exigente. Né? Aí sim pode falar assim, não, aí eu era uma... Você virou mais pianista desse estudo. Tá. É isso aí. Okay. Desse jeito. Tanto é que o que eu tinha, o tempo que eu fiz usei a técnica lá para tratamento de previsão de estresse, eu tinha a discografia que o Raul me deu, e quando eu falei, cansei de usar isso aqui, não tem mais, eu compunha. Porque eu já entendi a técnica.
Então eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que precisa para diminuir as ondas cerebrais. Tá. Entendeu? E aí eu comecei a estudar sobre hertz, sobre neurônio, sobre tudo isso daí. E aí pra mim isso é fascinante, é infinito. Que legal. Infinito. Que legal. Aí eu comecei a estudar sobre doenças de Alzheimer, não muito profundamente. Aí descobri que a área do canto é diferente da área da fala, por isso que tratamentos com Alzheimer, com musicoterapia, tinha muito sucesso. Porque eles conseguiam se expressar melhor cantando do que falando, porque é outra área. Aí eu falei, cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aí eu falei, é aí que eu vou. Que legal. Então aí eu comecei a estudar só isso, só comportamento, só área do cognitivo. Quer dizer, você nem pensava em empresa ou trabalho nesse sentido. Eu só sabia... Você estava na área acadêmica, estudando. Só que, assim, quando eu pensava em clínica, musicoterapia, ou pensava no corporativo, empresa, era onde meu olho brilhava. Então, com 23 anos, eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que era lá. Entendi. Isso eu tinha certeza. Falei, é lá que eu quero estar. Tá, 23 anos, tá tudo certo. Eu não sei como que vai ser a trajetória, mas é lá que eu quero estar. Aí eu fui pra RH. Porque eu comecei a estudar, se eu quero entender de comportamento, eu preciso estudar sobre gente. Você precisa ter o material humano na mão. E pensa que eu hoje tenho essa fluência pra falar, mas eu não sabia nem conversar com as pessoas. Até na faculdade. Imagina. Até na faculdade. Aliás, o músico, em geral, ele tem uma dificuldade absurda de conversar, né? Quando eu lembro dos meus colegas de faculdade, a única esquisita, na minha opinião, era eu. Não vem me falar, não, era seu jeitinho, não, era esquisita mesmo. Não gostava de conversar, não tinha amizade com ninguém, amizade, né? Não põe meu nome aí, não põe nome coisa nenhuma, pode, sabe? Não quero aparecer, não quero ver. Não, pode parar. Então, assim, eu não tinha esse traquejo social, eu não sabia conversar direito, eu tinha medo de ser ridícula, eu via as pessoas conversando, via as pessoas interagindo umas com as outras, e eu falava, nossa, que legal que é aquilo, e eu me achava totalmente desajustada. Entendi. Então eu comecei a estudar sobre comunicação para mim. Tá. Porque lá na frente, eu sabia onde eu queria estar. E aí, lá, eu sabia que eu ia precisar dessa habilidade, e eu não tinha. E aí eu comecei a estudar sobre isso para mim. Porque não é possível, gente, eu preciso saber conversar, as pessoas precisam, no mínimo, né, criar um rapport ali, criar como dizia o palhaço, uma conexão. Quem não se comunica se estrumbica. Então, aí eu comecei a estudar isso. Vamos esperar um minutinho. Pra voltar. Voltamos. Daqui a pouco ela aparece ali. Ela estava falando de musicoterapia. Não. Que você queria trabalhar... Do comportamento cognitivo e com a empresa. Isso. Eu falei assim, a culpa disso tudo é dele. Isso. Não foi no Talento Aliás que não parou. Não, nós já passamos disso. Faz tempo. Você falou que não sabia como, mas que você aos 23 anos ia trabalhar... Eu falei assim, eu ia trabalhar com uma empresa, com um corporativo. Eu não sabia como, o que eu ia fazer, mas era lá que eu queria estar. Então você com 23 anos já sabia, voltando, você com 23 anos já sabia que ia trabalhar no corporativo. Sabia. Era ali. E era com a questão do que você aprendeu com a musicoterapia, então, com o Raul e tal, não? Não, era com comportamento. Comportamento, tá. Aí eu saí do mundo da música, musicoterapia, clínica, né? E fui para um mundo pior que o corporativo. Gente mais doente, que precisa mais de ajuda. Então, quer dizer, eu tô brincando, né? Mas era ali que eu queria estar. Tá. Então, aí eu comecei a estudar sobre comportamento pra mim, né? Que pensa, hoje eu sou assim, um pouco mais simpática. Eu falo que hoje eu já posso sair da jaula. Né? Já posso sair da jaula. Mas era muito problemática, assim. Era a visão que eu tinha de mim. Pra você ver que por mais que as pessoas não tivessem, era a visão que eu tinha de mim. Que eu era chata, esquisita, não sabia conversar direito, por mais que as pessoas não achassem isso, mas era isso que eu achava de mim mesma. Eu falei, isso tem que ter solução. Então, como sempre fui muito brava, chata, cri-cri, a grossa da família,
Mas também eu era a pessoa que resolvia os problemas. Então assim, se a Paula tivesse aqui, já tinha resolvido. A grossa, né? Então assim, aí eu falei, peraí, calma aí. Alguma coisa tem que explicar isso, né? Porque eu tinha 19 anos já. Falei, gente, eu preciso existir, né? Naquele mundo lá que eu quero estar, não posso ser assim. Então, onde eu vou? E como eu era muito introvertida, eu estudei muito sozinha. Então, eu demorei 10 anos para desenvolver uma habilidade que hoje, quando eu ensino essa habilidade, né, através depois dos estudos, eu consigo transmitir, fazer com que a pessoa crie novas trilhas neurais em 6 meses. Isso é legal. Entendeu? Era isso que eu queria. PNL. Tem coisas da base da PNL, mas é função mental. Eu falei que eu era nerd. Nós vamos chegar lá. Eu avisei. Cognitivo já ficou até pra trás. E aí você precisava de material humano e entrou pro RH. Fui estudar RH. Gostei, aprendi tudo de RH que você pode imaginar. Toda a parte legal, a parte chata. Toda a parte convencional do negócio. Tudo. E aí quando que fica legal? Fica legal quando eu comecei a estudar coisas sobre negócio. Não só RH. Então, quando eu falo de negócio, eu estou falando do quê? Eu estou falando de processo. Então, eu fiz curso sobre mapeamento de processos. Eu sei usar ferramentas de mapeamento de processos. Você fala, sabe? Eu sei. Eu estudei sobre gerenciamento de projetos junto com RH. Aí eu comecei a estudar sobre comunicação, sobre assertividade raiz mesmo, né? Essa assertividade que todo mundo fala, igual arroz e feijão. Raiz, o que é exatamente uma comunicação assertiva, que tem a mesma base da CNV, que é a comunicação não violenta, só que além de não ser violenta, ela é estratégica. Então você fala e olha com as lentes da potência com as outras pessoas. Só que não é só isso. Eu vou explicar por quê. Tudo que você ouve até hoje, você olha para self. Então você fala assim, você tem que se conhecer para conhecer o outro depois. Tá bom, então eu me conheço, mas sem consciência, esquece, meu filho. Esquece. Eu sou a pessoa que mais estimula, que mais acredito no ser humano, no desenvolvimento. E autoconhecimento é fundamental. Mas isso sem consciência é igual você ter uma Ferrari sem chave. Não liga. Não vai. Dá pra puxar 2 fiozinhos? Aí se aprofunda um pouquinho mais. Então eu saí da área do RH tradicional, né? E comecei a ir para outras áreas mais profundas de base. Porque eu falei assim, eu preciso ajudar essas pessoas e RH não ajuda. Porque ajuda é ciência. É a minha visão, tá? Não, lógico. Que bom que temos uma visão diferente disso, né? Aí eu saí da cadeia, eu trabalhei dentro de empresas como RH, fazendo a parte tradicional de RH. Eu falei, não é isso, tá ruim, não vai, sabe, não vai. Aí eu falei, não, peraí, eu tô do lado errado da força. Aí eu fui pro lado negro da força e começou a funcionar. Parei de ser boazinha, tô brincando. Então, o que eu fiz? Eu fui pro lado, eu virei empresária da área de gestão de pessoas. Então eu faço. A gente brinca dentro da empresa e fala assim, eu sou a pessoa que coloca pessoas na equação. Só que eu tenho que entender da equação. Por isso que eu estudei negócio. Entendi. E aí que fui me tornando empresária dessa área de desenvolvimento, mas de alta performance, de times, de equipes, de empresários, conselheiros. Então hoje eu atuo com empresários, com pessoas de board, né, de nível de board, C-level, CFOs, todos os Cs da vida, e conselheiros nesse nível de soft skill para alta performance. Entendi. É isso. Agora muito legal. Tô metida com isso. E junto com isso, em paralelo à operação, a gente tem um centro de pesquisa em engenharia de dados de comportamento. Que legal. Que aí é o meu parquinho, entendeu? Que legal. Então a gente cria, né, engenharia de dados mesmo. Quando eu fiz a pós-graduação em RH, eu falava, gente, tem que ter um jeito da gente medir o comportamento. Para, isso daí é humano, você não vai conseguir medir comportamento. Eu falei assim, não, vai ter que ter. Tem. Vai ter que ter, eu vou estudar para isso. Então, baxologia, eu falei, eu vou estudar para isso, eu vou discutir, se não tem, vai ter, porque eu vou descobrir.
Entendi. Óbvio que você tem todas as variáveis possíveis e imagináveis que precisam ser consideradas. Mas aí o que aconteceu? As ferramentas de mapeamento comportamental tradicionais, que eram muitíssimo caras, né? Veio tecnologia, tornaram mais acessíveis, melhores. Então, a tecnologia trouxe uma possibilidade de fazer isso. Então, o que a gente faz no centro de pesquisa? A gente junta o que é, assim, pensa na linha d'água, né? Acima do iceberg, que é o que você vê, Sim. que é o que é cognitivo, Sim. e o que é funcional da mente. O que é funcional da mente não é consciente. Verdade. 90%. Né? Obviamente, não é consciente. Se não é consciente, mas é ela que manda, eu tenho que estudar o quê? Aonde manda? Né? Ponto. Subconsciente. O que a gente desconhece, né? O que desconhece. Então, se eu tenho um comportamento, eu falo que é igual você correr a São Silvestre. Então, quando você fala assim, eu quero correr a São Silvestre, faz de conta que é sua meta. Né? Quero ganhar o primeiro lugar da São Silvestre. E aí, o que você faz? Treina corrida. Treina, isso. Né? Treina corrida. Mas só isso. Se você não treinar o músculo certo, vai adiantar? Você vai ganhar São Silvestre? Tô falando certo? Forma uma. Se você treinar o músculo certo, você vai ganhar? Não, você não vai. Por quê? Aí, o músculo certo, na medida certa, é o que a gente fala que é a função mental. É a mesma coisa você ter um computador, que é da sua época. Sim. Um 286. É sim. Quase. Você é de antes do 286. Quase. Você é igual eu, que Quase, que é do cartão perfurado. Não vem, não. Quase. Eu não vou falar do Não vem, Prológica não. 500. Não vou. Só tinha, ó, internet via rádio, era 5 pessoas na cidade que tinha, aqui. E era rádio. Paula, em 86. Em 86. Cartão perfurado, né? Telejogo. O Colégio Coque, Colégio Oswaldo Cruz aqui em Ribeirão Preto, eles montaram um laboratório de informática para aluno. Então acho que era o primeiro da cidade, com certeza, né? Se do estado ou do país já era outra coisa. Eu sei que era lá atrás da catedral, assim, onde eles tinham a primeira unidade deles lá, e era uma sala que era um anfiteatro deles, gelado. Mas pensa numa geladeira, gelado, mas gelado. Era um CPD. Força! Não, o CPD era aconchegante perto daquilo. Aquilo era um gelo, era com vontade mesmo. E aí, 86, aí tinha lá, eu lembro direitinho, o primeiro computador que eu tive acesso, né? Prológica 500. Ó, mas isso aí nós estamos falando muito antes do 286, mas antes ainda. Era tela preta escrita em verde. IBM. Eu acho que era IBM. Só tinha isso? Sei lá. Nem sei. Também não sei. Era aquele disquete grande, aí depois no ano seguinte já modernizou com o disquete pequenininho. Ei, mas era uma coisa aquilo. E aí a gente está falando da mesma coisa. Então você tem um software, você tem um Windows para instalar, mas as pessoas têm um drive de 286. Quer dizer, Então não vai adianta, rodar, né? não adianta. É óbvio que eu sou a favor de dar treinamento para as pessoas, mas adianta você dar um treinamento querendo instalar um software num drive que não adianta. Não vai rodar, não tem. Então peraí, então eu tenho que trazer esse 286 para depois instalar. Aí começam os dilemas corporativos. A gente não tem tempo para esperar a pessoa aprender, não tem. Então peraí, então tá errado antes, tá errado na estratégia, tá errado como que eu trago essa pessoa. Mas como que eu faço para mapear essa pessoa que eu estou trazendo para cá? Né? Então, teste psicológico, tem muita gente que é contra teste psicológico. Sim. E eu acho que teste psicológico, ou qualquer outro teste cognitivo, que não necessariamente é psicológico, também não é definitivo. Mas ajuda. Sim. Eu acho que ajuda você ter uma visão. Só que, qual o problema? As pessoas que estão na área de RH e que vão testar, vou usar testar, mas no sentido não pejorativo, né? Porque eu não gosto dessa palavra testar, mas vão avaliar. Ninguém é errado, você testava. Tá, então no RH tem muitos profissionais que não gostam de usar teste psicológico. Tá. Não vou defender nenhuma coisa nem outra, tá? Mas eu acho que tanto teste psicológico quanto qualquer ferramenta de mapeamento comportamental tem que ser usado com inteligência. E as próprias pessoas da área de RH não sabem fazer isso. Vou te dar a prova. Tá. Mata a cobra e mostra o pau. Cansei de conversar. Coleguinhas de RH, vamos lá.
por que você quer, né? O que você faz dentro de RH? Eu trabalho, eu quero, o que você quer fazer? Eu quero ir para uma área estratégica do RH. Fala, que ótimo, que legal. Né? Para que área você quer ir? Eu quero ir para a área de desenvolvimento, cultura. Show de bola. E que área que você atua hoje? Hoje eu atuo com recrutamento e seleção. Amiga, essa é a primeira mais estratégica que tem. Começa. A primeira. Contrate errado e terá um prejuízo no mínimo de 6 vezes. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo é uma responsabilidade muito grande. Mas é tratada dentro do RH por muitas empresas ainda como algo periférico. E que estratégico é trabalhar com desenvolvimento. Tá bom, então vamos desenvolver, vamos instalar o Windows. Mas você só tem 286, você contratou. Sabe? Tem que resolver isso. Por quê? Porque se a gente não resolver isso, o problema de pessoas, né? Não adianta você ter uma estratégia bonita, linda, marketing, plano de marketing, business plan, você tem plano de negócio, você tem de 5 anos, de 10 anos, aí você contrata consultoria disso, consultoria daquilo, controladoria, era tudo coisa estratégica para crescimento. E a execução, você executa errado um plano certo. Sim. Tá errado. Aí eu falei assim, eu preciso ajudar esse mercado. E é um oceano azul. Porque o que aconteceu junto com isso? Junto com tecnologia, junto com melhores ciências de dados, de comportamento, junto com ferramentas mais potentes, mais legais, mais profundas, mais melhores, né? Tudo foi melhorando, os relatórios foram melhorando. Junto com isso, foi vindo uma geração de comunicação, onde a comunicação se tornou incomunicação. A comunicação gerou incomunicação. Incomunicável. Então, internet, muita informação, aquela história toda que a gente já conhece. Sim. Né? Então, assim, quando você começa a estudar funcionalidade da mente, tem algumas coisas muito interessantes. Então, todo mundo aqui presente, por exemplo, já ouviu dizer, ou sempre diz, fala assim, nossa, gente, parece que a pessoa não pensa. Essa geração de hoje não pensa. E não pensa mesmo, sabe por quê? Não sabe. É tudo pronto, já tudo mastigado. Tem um monte de coisa que dá mais 8 podcasts aqui pra falar disso. Né? Dá mais 8. Mas, basicamente, assim, tem um exemplo clássico que a gente crianças, né, jovens, adolescentes que eu falo que andam junto com o Waze. A gente ainda consegue falar assim, o Waze louco, não vou entrar nessa rua não. É verdade, né? É verdade. A gente ainda faz isso. Mas e quem não faz, né? Porque não tem. O que desenvolve? Aliás, não desenvolve, né? Conta de matemática. Deposita ali a confiança. Conta de matemática. Problemas de geolocalização, de vídeo espacial. Ou seja, não desenvolve algumas funções mentais que fazem parte de um sistema mental de processamento. Depois vai para outros blocos, por exemplo, incluindo emoções. Aí, meu filho, a hora que não desenvolve pensamento crítico, criação de repertório, emoções junto, acabou. Não vamos pensar. E aí eu falei pro Bruno outro dia, eu falei assim, calma que vai piorar um pouco antes de melhorar ainda. Não diga isso. Vai piorar Vamos fazer pouco alguma coisa antes de melhorar. Então já estou fazendo. O Centro de Pesquisa de Engenharia de Dados de Comportamento faz isso. Então o que a gente cria? Essa engenharia de dados não é só para saber contratar pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo nas empresas. É para eu conseguir criar um mecanismo de desenvolvimento de funções mentais básicas, criar esse estímulo que as crianças, os jovens, por exemplo, não têm para sair de um estado, por exemplo, de receptivo e se tornarem mentes que contribuem com o ambiente e conseguem gerar transformação no ambiente. Exemplo simples. A gente, quando assistia um filme, um desenho na televisão, a gente assistia quantas vezes? Algumas. Quantos filmes a gente sabe aqui decor? As falas, tudo? Todas as falas. Karate sabe, Kid, algumas, ET. Aquelas frases chave, né? Aquelas frases então, chave. o que a gente fazia? Mãe, olha só o que ele vai falar. Ó o que ele vai fazer. A gente já sabia decor. Você sabe que o Karate Kid tem uma frase que ele não falava, né? O japonês lá, ele não falava, ele pensava. Que ele olhava pro Daniel San e ele pensava, idiota.
Ele não falava, Idiota. mas dava pra ouvir o Ah, pensamento. eu vou ter que salvar esse garoto de novo, idiota. Eu penso isso muitas vezes. Eu penso. Mas eu falo. Eu falo pro empresário, tá? Tem que ter aquela Não, cultura brincadeira. milenar japonesa. Não, eu do não falo samurai. idiota não, mas eu falo assim, amigão, você pode ter o cargo que você tiver. Mas quem sabe disso aqui sou eu. Então você pôs a bola na cara do gol, eu vou ter que chutar. É assim que eu trato com eles. Né? Estão me pagando pra isso. Pronto. Então, a questão da mente é isso. É assim, fala, o que eu vou gerar de melhoria. Então, os negócios que eu participo são para gerar receita para a empresa, para ela ter saúde financeira, para gerar dinheiro mesmo. Para ela ter saúde financeira. Empresa com dinheiro paga melhor, compra melhor, faz Sim, tudo melhor. Sim, tudo melhor, claro. E paga imposto, inclusive. Né? Que não parece é uma boa coisa pro país, né? Exatamente. Independente do governo que estamos hoje. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. É aquela coisa da contribuição, a gente contribui com o país. Porque né? a mentalidade de pequena e média empresa ainda é uma mentalidade reduzida de crescimento. Então tem muitas empresas que não crescem por causa de mentalidade. Não é por causa de capacidade. Sim. Né? É por causa disso. A mesma coisa pessoas. Não, peraí, se eu tiver então uma solução para negócio, uma solução para pessoas, eu consigo mudar a realidade do país. Então tá, então é isso que eu vou fazer. Pronto, fechou. É isso. Então tem um núcleo de aceleração e tem um núcleo de desenvolvimento de ciência de engenharia de dados de comportamento, que aí a gente traz tecnologia daqui para usar nas ferramentas de devolutiva, de mapeamento comportamental de equipe, de falar para o empresário e falar assim, ó, de 100 pessoas que você tem na sua empresa, 50 você tem esse estilo, esse perfil, essa energia, esse potencial de ação, essa velocidade de adaptação, ambiente e pressão assim. Então você sabe qual projeto novo você vai dar para quem, mas não é só você pegar esse formulário e a pessoa responde, vou lá, sou a mãe de Ná. Não, meu filho, não é assim não. Então são vários exercícios, são várias ferramentas que a gente usa, as melhores do mundo. Aí lá no centro de pesquisa na caverna, que eu falo que é o meu parquinho, a gente senta e fala, se eu juntar isso com isso, o que que dá? Se eu juntar isso com isso, o que que dá? E testa. Se eu juntar isso com isso, o que que dá? Então a gente cria indicadores que não existem em lugar nenhum, junta dados de ferramentas que não existem em lugar nenhum, só a Rússia está ventilando estudos sobre o que a gente está estudando. Não existe. E aí, outro dia eu fui conversar com um empresário que queria fazer um treinamento, melhorar a performance da equipe dele. Ele falou assim, não, você é perigosa, hein? Eu falei, pô, eu faço. É como se eu estivesse criando a bomba atômica, né? Parece. Parece que eu tô criando a bomba atômica. Mas assim, é impressionante o resultado que tem, mas como a gente fala lá, né, na empresa, fala assim, se for para fazer, a gente vai fazer primeiro, fazer bem feito, fazer com profundidade e fazer para isso ter um resultado comercial óbvio, mas que isso gere resultado para a sociedade, para a comunidade, para as empresas, enfim, é isso. Então, as ferramentas de avaliação da pessoa nunca são sozinhas. Isso não gera um crachá que ela põe aqui, você tem esse estilo, você tem... Não, peraí, amigo, não é só isso. Você está falando, ainda assim, você tem um elemento humano ali. Você tem uma história por trás daquilo, você tem... Como é que você mapeia a ética? Não existe. Como é que você mapeia crença? Não tem. Como é que você mapeia paradigma? Não tem. Aí você pega um resultado seu e o meu, que deu exatamente o mesmo e a gente faz diferente. Então aquilo serve para um direcionador de potencial de performance. Até porque a gente não sabe usar nem o que tem. É verdade. Né? É verdade. A gente não sabe usar nem o que tem. É verdade. Paula, um prazer te receber aqui. Foi massa. Massa. Foi legal demais. Você precisa vir mais vezes. Tá bom. Vir mais vezes. Eu preciso dos seus contatos. O pessoal lá de casa precisa lá dos seus contatos. Como que te acha?
o nome da empresa, e-mail, WhatsApp. E aí a gente coloca na descrição do vídeo lá embaixo. Tá bom. Fechou? Fechou. Agradecimentos finais. Obrigado, Paula. Obrigado, Eu que patroa. agradeço. Você tá aí atrás nas câmeras, né? Na turma do fundão. Plateia. A Cissa, a plateia, palma pra plateia. Aí, muito bom. E é isso, pessoal. Ah, eita. Tá bom, não. O que eu É não gravado, enxergo. então a gente pode. Então a gente pode. Mas pode falar? Pode. E o que Essa eu tenho que parte falar? eu põe pro final depois. Você que já fez a devolutiva comigo, por causa do comentário aqui, que a pessoa vai comentando no YouTube. Não entendi. Devolutiva, você não fez um trabalho com empresários? Fiz. Você comenta, esse empresário vai ver, eu vi, aí eu vou comentar. Essa devolutiva que você tá falando. Eu falo de você? Não de mim. Ah. Você vai, eu vou ver o vídeo. Aham. Eu falo, ela fez comigo, eu vou comentar a seu favor. Entendi. Entendi. 0 e 1, meu filho. Entendeu? Sem problema. Então faça. Considerações finais. Paula, por favor. Considerações finais. Eu agradeço o convite. Adoro falar de música. Vamos falar mais. Contar as histórias. Mas não acabou, porque vai ter cantoria. Vai ter cantoria? Vai, você Tô prometeu. sabendo isso não. Você prometeu. Eu aprendi a tocar Sonífera Ilha aqui, agora, por sua causa. Você vai ter que cantar. Tá bom. Vai ter que cantar. Já que a gente não toca de ouvido, né? Se vira. Mas assim, a música me levou aonde eu estou hoje. Isso é legal. A música me levou onde eu estou. Mas se não tem nada a ver o que você fez Não, tem lá atrás, tudo. a faculdade, com o que você faz hoje, a Tem música tudo. me levou pra cá. Por quê? Eu acho que eu tenho uma habilidade rara. Eu não falo isso de maneira arrogante não, mas eu acho que eu tenho uma habilidade rara, que é conseguir atuar nos dois universos, da intuição e da razão, da praticidade, do pragmático, do sensível, do intuitivo. Então isso pra mim vem da música. E aí quando eu brinco e falo assim, eu sou de humanas, da área de educação, mas na minha cabeça é 0 e 1, é porque aquela história de RH que a gente fala assim, vamos abraçar a árvore e tal, eu falo assim, não, pode parar. Vai rapidinho, volta meu filho, tem 5 minutos pra abraçar a árvore. Não, essa empresa não é assim não, minha gente. Para. Não, mas também não é mecânico, sabe? E aí eu descobri outras coisas sobre mim nessa jornada, de olhar, sabe, pra dentro. E eu descobri outras coisas sobre mim que me deixaram muito tempo confusa, de que lá da força eu ia escolher. Porque sempre tinha um melhor, até qual que eu vou ser mais amada, qual deles que as pessoas vão gostar mais. Eu falei, peraí, para tudo. Eu tenho os dois a meu favor. E aí eu descobri também que eu tenho a ação dos lados do cérebro mais intensa de 2 campos diferentes. Tá. Aí eu descobri também que eu tenho 2 signos. O dia e a hora que eu nasci é no grau 0. Eu não entendo nada de astrologia, mas quem entende vai saber. Ou seja, tem leão para um lado, virgem para o outro. Grau 0. Entendeu? Como diz um amigo, só confusão. Então, na revistinha, meu signo é um. No oráculo, meu signo é outro. Ai, Jesus. Eu falei, peraí, então eu tenho tudo que eu preciso. E aí eu consigo fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, de devolutiva, de entregar uma coisa de qualidade para um empresário com qualquer estilo. Qualquer um. Sabe aquela média do NPS, sabe? Sabe como é que é? Sim. Então, de qualidade, até 6 é horrível, porcaria. Né? Não recomendo. 7, 6. 7, 8 é neutro. Mas entregar qualquer 9 coisa... 10 é ótimo. Pra gente linkar, né? Entregar qualquer coisa de qualidade, com qualidade, é o mesmo que tocar na noite. Você tem que tocar de um tudo. E se você não tocar bem e não agradar, você não recebe. Não vai mais, Você não recebe. É. Eu falo para meus clientes assim, né? Gente, o cachê que paga, a música que paga o cachê é Boate Azul. É verdade. Se não tocar o raio da Boate Azul,
Se você não souber tocar, você não vai receber cachê. Ou então você não vai tocar ali de novo. Não vai. É simples assim. É bem isso. Entendeu? Então tem que saber tocar e tem que saber tocar bem feito. É. E isso você levou pra tua vida de empresária. Não tem como. Então sempre que eu ia tocar, eu fazia os arranjos das músicas das outras alunas. A professora pedia, falava, você não faz esse arranjo? eu tinha 13 anos, 14 anos. Tem recital que eu tinha 15, minha aluna tinha 12. E 2 crianças, gente. Verdade. Então era isso que eu fazia, fora que eu estudava pra fugir de lavar louça, né? Aprende, hein, molecada. Vai estudar piano, você não precisa lavar louça. Vai estudar piano. Não precisa arrumar. Mas lavar louça não precisa, varrer a casa não precisa. Lavar banheiro. Eu ia estudar. Vai estudar. Não posso, eu tenho que estudar. Eu preciso estudar Bach 4 vozes. É difícil. E precisa muita técnica, muito tempo. Então toda essa vida, toda essa vida regressa, me fez estar onde eu estou hoje. A música, o que eu aprendi na música, as matérias que eu mais gostava era física, psicoacústica, não era psicologia, era as da medicina, como é que é, anatomia. Então, peraí, eu fui para outra linha da educação, aí estudei outras coisas de comportamento, todas as ciências da mente que você puder imaginar. Então tudo isso me fez ter essa condição que eu tenho hoje de falar com qualquer pessoa de qualquer nível hierárquico, do analista até o CEO da multinacional, de grandes marcas que você possa imaginar, que eu já fiz esse trabalho com um carimbo de 9.8 de NPS. Que legal. Entendeu? Que legal. Então, pra mim, assim, chegar um cara de uma grande empresa, né? Pensa em empresas de grandes marcas que você pode, as da televisão, né? Tipo essa aqui. Se pagar entendeu? Eu falo o nome. Entendeu? Que você fala, nossa, eu vou falar com ele. Eu falo assim, mas o que eu sei, ele não sabe. Né? E aí, tipo, essa pessoa que é super trabalhada, falar pra você assim, falar, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, você me ajudou a usar todos os meus recursos, até recursos que eu aprendi, que eu falei assim, vale a pena você, né, sentar e você estudar, e você estudar sobre comportamento, e aí não é mais L1, sai do L1, aí você tem que transformar isso em evidências pra você trazer isso para um corporativo, que é a linguagem que o corporativo entende, né? E que é ali que nós vamos trabalhar, é ali que os nossos filhos vão trabalhar. Se eles não forem trabalhar lá, eles vão ser donos de um lugar onde as outras pessoas vão trabalhar. Mas eu vou trabalhar no governo. Mas vai trabalhar com gente, numa organização que tem um CNPJ, que tem fins lucrativos, que tem... Entendi. Né? Você tem que ter um fim lucrativo, você precisa de dinheiro. Então Quem não tem como, né? É isso. Manda um recadinho pra aquela câmera lá, ó. Aquela ali? Tá. Manda um recadinho. Tá bom, vou mandar um recadinho. Primeiro, agradecer, obrigado pelo papo. Um prazer, a porta tá sempre aberta pra te receber. Falar de música é sempre bom, falar de música com cérebro pra mim é assim, nossa. Vamos falar mais, hein? É muito gostoso mesmo. E tudo que eu faço com carinho, faço com gosto, faço com amor. Tudo que eu faço eu penso que lá na frente isso vai ajudar a diminuir a pobreza, sabe? Pobreza de dinheiro, né? Para as empresas serem mais prósperas, pobreza de mentalidade, pobreza de cultura, pobreza de amor, né? Então sempre que eu trabalho levando isso, fazendo uma devolutiva para qualquer pessoa, eu faço com amor e ela recebe esse amor, tenho certeza, né? Porque vai me referenciar, vai sentir que aquilo lá tem competência, que tem tudo, e a gente faz isso com amor. Não tem como, você vibra, né? Você vibra, transforma e as pessoas recebem isso. Legal, bacana. É isso, eu falei pro meu filho, se alguém te perguntar o que sua mãe faz na escola, você vai falar que ela vai mudar o mundo, entendeu? Minha mãe vai trabalhar, não vai porcaria nenhuma. Fala assim, minha mãe vai mudar o mundo. Ele já sabe como responder, eu já ensinei. Seus contatos? Meus contatos? Telefone... Eu passo... Sinal de fumaça, WhatsApp. Eu pode mandar WhatsApp, Instagram. O meu Instagram é meio low profile, assim, quase no profile. Mas
Pode me chamar lá A pra gente deixa conversar. escrito embaixo, né? Deixa escrito na embaixo, descrição ali, né? É. Aí vai ter que assistir até o final. Vai ter. Para quem ficou aqui até conosco, um papo agradável com a Paula Martucci, musicista, musicoterapeuta, empresária, não binária 0 e 1. Ela começou com binário e depois saiu para não binário. Mas não tem nada a ver com aquele outro papo que vocês estão pensando que é não, viu gente? Quer saber o que é? Volta lá no replay, assiste desde o começo, que o papo é jóia. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e estamos aqui. Até o próximo na Sevcast. Música. Como é? Canja. Canja. Vai dar uma canja agora. Como fala o nome americano, né? Uma jam, né? Jam. Vamos pegar uma letra aqui. E agora? Você quer gravar junto? Vai lá. Você quer vir aqui de novo? Vai lá. Sim. Garota. Não. Vai lá, não mexe. Que não pode mexer, temos regras. Vai. Ela. Vai lá tocar com ela. Fala a música pra mim caçar a letra aqui. Fala a música que eu caço a letra. O que você quer cantar, meu Eu? filho? É as pretinhas que você vai tocar de novo? Você vai tocar nas pretinhas? Não sei. Vai, toca nas pretinhas. Dá um zoom Aquele na- nosso, nas aquele mãos nosso aí, show mãe. lá, aquele nosso Peraí. show, vai. Peraí que eu vou ligar e desligar de novo. Pronto. Fala de novo. É Madalena que você está cantando? Madalena? Vem aqui tocar nas pretinhas, vai. Vai lá tocar. Vai. Peraí. Que isso? O quê? Isso aí. É Sony Freire. Ah, tá. Você vai de Sony Freire mesmo? Vai, ué. Mas toca igual criança, sentadinho. Vou ficar em pé, eu deito. Nas câmeras não vai sair. Você acha que ela não quer gravar? Criança. Tá muito engraçado. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar pra te sincronizar sozinha numa ilha de viver a ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, viver a ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. Continua. Milhar pra te sintonizar. Caraca, errei tudo. Não Replay. posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de milhar pra te sintonizar sozinha. Ilha, viver a ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, só viver a ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca,
Você gravou, né? Sim. Ai, Ao vivo e a cores. nossa Próxima. senhora. Lascado. Ei, eu te pego.